Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E como já deu para perceber, hoje é um programa especial. Olha só o que nós preparamos para vocês. Vamos conhecer o trabalho da Escola de Cavaleiros, pioneira em equitação western no Ceará. E a doutora Dani Falcão nos fala sobre os benefícios da cannabis na medicina veterinária. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Minha pet dica de hoje é: não forneça nenhum tipo de chocolate para o seu animalzinho. Eles podem apresentar vômitos, diarreia, alterações no sistema nervoso e alterações cardíacas. Eu estou aqui com a doutora Dani Falcão, médica veterinária que atua na área da medicina canábica. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, Catuxa. E olha, quando as pessoas sabem que você vem aqui, todo mundo quer saber. É dúvida demais, a gente tem que selecionar as principais, porque é um assunto realmente que muita gente se interessa, né? Verdade. Além de ser um assunto que muita gente se interessa, ele é permeado de muita polêmica, muita desinformação. E isso acaba contribuindo para a geração de muita dúvida, né? É verdade. Doutora, vamos partir pelo básico, né? Como é que a cannabis atua no nosso organismo, no dos animais? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, de fato, todos os animais vertebrados, eles têm um sistema endocannabinoide. Esse sistema, ele foi um sistema que foi descoberto em 1962 por um doutor israelense, Dr. Michula, que estava pesquisando a planta. E ele descobriu que todos esses seres, eles têm no seu organismo receptores que são ativados na presença da cannabis. Nós e os animais, né? Também. E aí ele conseguiu isolar alguns componentes que ele, quando ele colocava no corpo do animal, ele ativava esse sistema. Só que, originalmente, o que gera na gente um encanto pela cannabis é que o que faz esse sistema ser ativado é uma substância que o nosso corpo produz, a amandamida. Só que a cannabis, ela tem a capacidade de se fingir de amandamida quando ela entra no nosso organismo. Então, o corpo reconhece esses componentes da cannabis como sendo uma coisa dele mesmo. E isso é uma coisa extremamente interessante, uma substância exógena, de fora do corpo, ser capaz de ativar um sistema endógeno, um sistema do corpo. Por isso que responde tão bem, né? Porque reconhece, o nosso corpo reconhece. E a função do sistema endocannabinoide, ela, se a gente for simplificar, ela é uma função chamada homeostase, é uma função de equilíbrio. Então, tudo que tiver em desequilíbrio no corpo, esse sistema ativado, ele vai tentar equilibrar, vai tentar levar o corpo para a homeostase. Ele funcionar para tudo é justamente por isso. Uma célula cancerígena é uma célula que não está no seu funcionamento normal. Então, ele vai até aquela célula e vai destruir, seja pela apoptose celular, né, a estimulação daquela morte, seja pela diminuição da irrigação sanguínea daquele tecido, que ele vai morrer por inanição. Né? Entendi. Então, doutora, no caso eu ia perguntar em que tratamento é indicado, mas é muito abrangente, né? Não tem como fazer uma resposta simplificada disso, né? Na verdade, quando se fala, poxa, a cannabis serve para hipertensão, para hipotensão, para dor crônica, para dor aguda, serve para processos inflamatórios, serve para o câncer, serve para epilepsia. Por que ela é tão ampla, né? A indicação dela é tão ampla? Justamente por isso, porque o sistema endocannabinoide, ele tem receptores no corpo inteiro. Então, todo o corpo, quando ele apresenta qualquer tipo de desequilíbrio, aqueles receptores naquele local vão ser capazes de ativar o sistema endocannabinoide ao entrar em contato com esses componentes da planta. E hoje, doutora, ela atua como uma medicina complementar, como um tratamento complementar a um tratamento convencional que eu esteja fazendo, ou eu posso fazer um tratamento, já posso iniciar com a cannabis? Como é que funciona hoje? Bom, a gente hoje tem pessoas que fazem uso como uma opção primeira, né, como a primeira opção para o tratamento, mas infelizmente a questão da desinformação acaba trazendo a cannabis para aquele limbo da medicina alternativa, o que não é verdade, né? A medicina canábica, ela é uma medicina terapêutica, reconhecida pela Anvisa, né? Existe uma RDL de 327 de 1919 que regulamenta a prescrição, né? Então, assim, existem milhares de estudos publicados desde 1962 para aplicações terapêuticas da planta. Então, assim, ela não é uma medicina alternativa, tá? Ela pode ser utilizada como uma medicina primária, no entanto, pela própria desinformação, acaba sendo utilizada como um segundo recurso, o último recurso, e às vezes, obviamente, o tratamento pode vir a deixar a desejar
no que você poderia alcançar com o tratamento, Se porque a tivesse doença feito já, antes, né? a doença já tem avançado, criado algumas alterações muitas vezes irreversíveis, né? Sobre essa questão da desinformação, aí muita gente pergunta, é legalizado, é um tratamento legalizado hoje em dia? Hoje em dia, sim, desde a resoluçãozinha da Anvisa de 2019, a gente tem a regulamentação, a prescrição de cannabis, ela não é ilegal. No entanto, a forma como você vai adquirir esse composto pode ser ilegal. Então, assim, a gente sempre recomenda que quando você está de posse da prescrição, do laudo, que atesta a necessidade dessa terapia, que você busque entidades, né, associações que são idôneas, que tenham um registro, uma autorização de cultivo, né, um habeas corpus de cultivo, para poder fazer a manufatura desse óleo. Então, quer dizer, e a prescrição só o médico pode prescrever? Os médicos veterinários ou médicos humanos prescritores, mas existem uma gama, por exemplo, dentistas fazem também prescrição. Então, existem vários médicos, vários setores da saúde que têm autorização para prescrição de cannabis. Psicólogos também. Agora, é preciso que a pessoa detenha conhecimento adequado, né, que ela se informe, tenha cursos, né, se aprimore, para que façam isso de uma forma responsável, né? Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. É sempre muito bem-vinda, é sempre muito agradável conversar com você. Antes de encerrar, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, eu trabalho na Núcleo de Atendimento PET e eu tenho também um Instagram da cannabisvet.ce. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A dica de hoje é picolé. Picolé de frutas e água de coco para driblar esse calor que está fazendo, né? Então, para ajudar, você vai pegar qualquer forminha de um tamanho que não seja muito grande nem muito pequeno para o seu pet, água de coco e pedaços de fruta. Evita somente uva e fruta cítrica, o resto está liberado. Gente, eu estou aqui com o Júlio Nottingham, fundador da Escola de Cavaleiros, a primeira escola de equitação western do Ceará e do Nordeste, não é isso, Júlio? Isso aí. Júlio, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. E, primeiramente, esse termo western é um pouco novo aqui, Ceará e Nordeste, já que a escola é a primeira. Eu queria que você falasse a diferença entre a equitação western e a equitação clássica, que é a mais conhecida, né? Sim, sim. A gente tem basicamente, a gente costuma dizer que tem basicamente dois estilos de equitação onde você encontra uma escola. Isso a nível mundial, né? A equitação clássica, ela é super antiga, porque ela já vem daquela equitação militar, da época onde o cavalo ele era usado como uma arma de guerra, né? E essa equitação ela evoluiu e hoje ela está presente no mundo do esporte, né? Em várias atividades, né? E a equitação western, ela também evoluiu ao longo dos séculos, mas ela vem daquele estilo do cowboy, né? O trabalho na fazenda, o cavalo que trabalha com gado e que ele tem muitos afazeres e trabalhos no campo, e isso virou uma escola de equitação, vamos dizer assim. Sim. Muito técnica também, onde a escola western, ela busca as mesmas coisas e usa técnicas muitas vezes semelhantes à equitação clássica, às vezes idênticas, mas com o estilo do cowboy. Júlio, e com a equitação western, ela veio esse termo também horsemanship, né? Sim. O que é esse termo que é usado também, que eu comecei a escutar depois que eu conheci a escola de cavaleiro também. O horsemanship, se a gente for para a tradução literal, é o relacionamento entre o cavalo e o ser humano. Porém, ela tem um sentido muito mais amplo, que a gente usa aqui na escola para o nosso dia a dia, sempre dizendo que, por exemplo, que o fulano de tal é um cavaleiro que tem um bom horsemanship. É como dizer que aquele cavaleiro ele tem bons modos, ele tem uma boa educação, ele tem boas práticas em tudo que ele faz junto com o cavalo. E um bom horsemanship não significa somente montar o cavalo, diz respeito a todas as práticas que a gente tem nesse universo onde nós convivemos com o cavalo. Júlio, para quem acompanha a TV Pet Show, há alguns anos nós fizemos uma matéria aqui, e quando eu peguei o seu contato, as pessoas que lhe conheciam falavam, olha, a doma dele é diferenciada, a maneira que ele cuida dos cavalos é diferente, não tem violência, então essa é a imagem que as pessoas têm de você. E aí eu queria que você falasse um pouco o que é essa doma diferenciada, qual é o diferencial mesmo? Bom, o grande diferencial, eu acho que é primeiro a gente ver o mundo do ponto de vista do cavalo.
e pensar que tudo que a gente faz e que envolve o cavalo, nós temos que proporcionar qualidade de vida para ele. Então, a nossa doma, ela, imaginando que a doma na cabeça das pessoas é aquele momento onde a gente começa a trabalhar o cavalo com o propósito de montar, né, de cavalgar nele. Porém, tudo que a gente faz com o cavalo desde o princípio da vida dele, a forma como a gente separa ele da mãe na época que parou de mamar, a primeira vez que coloca um cabresto, a forma como ele é manejado no dia a dia, todas essas práticas, elas vão interferir na qualidade da doma, né? Então, a doma propriamente dita, nós queremos um processo totalmente sem violência, onde a gente faz algo personalizado, vamos dizer assim, para cada cavalo, onde a gente considera as características de cada indivíduo, mas a gente também vê o mundo do ponto de vista deles, leva em consideração que ele é um animal predado, né, e avalia como que ele enxerga o ser humano, como que ele interage com a gente. Então tem que ser zero trauma, né? O cavalo não pode ter nada de processo violento durante essa doma, e a gente também não tem pressa, né? É um processo onde o cavalo precisa ter tempo para aprender, assim como uma criança que está iniciando na pré-escola, por exemplo, e que tem toda uma vida para se preparar e seguir uma carreira no futuro. A gente tem que preparar o cavalo também e respeitar o tempo dele. Júlio, partindo desse princípio, né, da doma, que não existe traumas, mas aqui você recebe cavalos sem ser mexido, mas recebe cavalos que já vêm também de outras domas. E o que é mais fácil para você? Pegar um cavalo que nunca foi mexido ou um cavalo que já vem com doma, já vem com trauma? Você consegue fazer também um trabalho nele? É possível, sim, a gente trabalhar um cavalo que já vem com, vamos dizer assim, problemas. Não são problemas gerados pelo cavalo, são problemas gerados pelo ser humano em função de um treinamento mal feito, de um manejo mal feito, onde aquelas práticas causam traumas e a gente acaba tendo um cavalo que é inseguro, que não confia no ser humano. E é bem mais difícil trabalhar com esse tipo de cavalo, porque você tem que fazer uma verdadeira terapia, uma recuperação mental, né, e emocional desse cavalo. Então, quando a gente pega um cavalo que não vem com esses problemas e que, vamos dizer assim, é como um disco de computador virgem, é bem mais fácil de trabalhar, porque a gente já insere ele no nosso contexto de trabalho de uma forma que é muito legal para ele, onde ele tem vontade de trabalhar com a gente, ele tem vontade de estar com a gente, né? E todo o processo é pensado para que ele tenha vontade de trabalhar, para que ele queira estar com o ser humano, e se é um cavalo traumatizado é muito mais difícil, né? Júlio, para quem me segue sabe que também faço parte desse universo dos cavalos e as pessoas me perguntam muito uma questão, e eu trouxe para cá para que você fale, que às vezes é até um pouco polêmico, a questão das esporas. As pessoas perguntam, maltrata? Ou o que é a espora? Para que serve a espora? A espora, vamos lá, se a gente for classificar todas as ajudas de equitação, que a gente chama de ajudas de equitação, é tudo que a gente usa para se comunicar com o cavalo. Ajudas naturais é o meu corpo, as minhas mãos, as minhas pernas, e as ajudas artificiais são as esporas, o chicote, as rédeas, né? Então, qualquer instrumento que a gente use para se comunicar com o cavalo, em hipótese nenhuma, pode ser para maltratar o cavalo, pode ser para usar de violência, pode ser para machucar. Tudo tem que ser com o sentido de comunicar com o cavalo. E a espora nada mais é do que uma extensão da minha perna, como se eu dissesse assim, a minha perna pode ficar mais comprida, né? E ela facilita eu colocar mais intensidade ou menos intensidade naquilo que eu preciso comunicar com o cavalo, mas nunca para machucar. Então é um instrumento de trabalho, é uma ferramenta que, se bem utilizada nas mãos de quem sabe usar, ela vai ter ótimos efeitos e o cavalo, inclusive, ele vai agradecer, porque essa comunicação vai ficar clara, e se eu tenho uma boa comunicação com o cavalo, nós dois teremos um bom resultado. Júlio, então qualquer instrumento, se for mal utilizado, vai ser um problema para o cavalo, né? Exatamente. O problema não é a espora, o problema não é a sela, o problema é a pessoa, o ser humano, né? A forma correta de usar. Se a gente usa de uma forma legal, que o cavalo entende, que proporciona coisas boas para o cavalo, por que não usar? Olha, gente, o papo tá tão bom que o primeiro bloco já encerrou, mas não saiu daí porque a gente já volta aqui da Escola de Cavaleiros.
Já estamos de volta aqui na Escola de Cavaleiros com o Júlio Nottingham. Júlio, a primeira escola que nós fizemos a entrevista foi aqui perto, mas era uma escola menor. E agora você está aqui nesse lugar maravilhoso, que é um pedacinho do céu. Mas primeiro eu lembro que para fazer essa entrevista demorou um pouco, porque você viajava o Brasil inteiro. E aí você resolveu parar. Qual foi a ideia de montar essa escola aqui no Ceará e parar realmente? Realmente eram muitas viagens e por isso mesmo, na época que a gente começou a escola, eu e minha esposa, a Meire, a gente já falava em iniciar a escola, né, e já tinha isso no nosso radar, e em 2020 nós decidimos começar. E o propósito era trazer conhecimento, trazer essas aulas, esses cursos para ficar com esse conhecimento, disseminando esse conhecimento no Ceará, ao invés de viajar muito. Então eu passava muito tempo longe da família e era muito cansativo e o propósito era esse mesmo, era ficar mais quieto e um trabalho mais dirigido aqui para a nossa região. Nós somos cearenses, né? E eu estava disseminando meu trabalho em muitos lugares, menos no Ceará. E daí nós começamos a escola, na época em um lugar muito menor, sim, que você conheceu, e as coisas foram dando certo e a gente procurou um lugar maior. E lugar que tem cavalo tem que ter um pouco de natureza, né? Ou muita natureza, né? As pessoas que gostam de cavalo, ou melhor, o cavalo, ele gosta muito do ambiente natural, de sombra, de verde, né? De vento. E esse clima rural, ele tem tudo a ver com o cavalo e tem tudo a ver também com as pessoas que gostam de cavalo. Então, o nosso cliente, quando nos procura, os cavaleiros, eles vêm, eles ficam encantados realmente, porque o lugar é muito aconchegante, né? É agradável e é bom para os cavalos, que é o principal. Julia, aqui tem curso, quem não tem cavalo pode fazer aula aqui, mas quem tem também pode trazer e deixar o seu cavalo, tem essa opção também, além dos cursos. Fala um pouco o que é que tem aqui na escola. Sim, sim. Bom, aqui nós temos cavalos nossos da escola que nós usamos, então se o aluno chega e ele não tem seu próprio cavalo, ele pode fazer aulas nos nossos cavalos. Ele também pode alojar seu próprio cavalo aqui conosco e a gente procura que o ambiente seja o mais agradável possível para os cavalos, então as nossas baias, elas são pensadas para que os cavalos estejam se enxergando, para que eles tenham aquela sensação que estão numa tropa. Isso é muito importante para eles não gostam de ficar isolados, então para eles se sentirem... Essa é a ideia da baia baixa, exatamente, né? Quando eles estão em baia, que a gente tenta também tirar da baia e soltar bastante para eles conviverem entre eles, né? E por outro lado, enquanto eles estão nas baias, eles também estão tendo contato visual e estão se enxergando e tendo aquela sensação de presença uns dos outros, que é muito saudável para eles, né? Então, nós temos essa situação, nós temos, além das aulas que acontecem semanalmente, que o aluno pode vir uma vez por semana ou 2 vezes por semana, nós temos cursos de doma, de rédea, casqueamento e ferrageamento, horsemanship, uma gama de cursos diferentes para preparar o cavaleiro amador, que quer se voltar para o esporte ou para o lazer, e para a formação de profissionais também, mão de obra profissional. Entendi. Júlia, agora eu quero fazer um convite. Você topa mostrar o seu trabalho no cavalo? Certamente, com certeza. Vai ser um prazer. Então, eu estou trabalhando aqui agora com a Gypsy. A Gypsy é de uma cliente nossa, da Bárbara, e a gente sempre gosta de trabalhar com os nossos cavalos, trabalho de chão, né? Então, a doma, por exemplo, né? A gente sempre faz muita coisa no trabalho de chão, ensina muitas coisas aos cavalos ainda no trabalho de chão, para depois começar a trabalhar montado. Então essa potra aqui é uma potra com 3 anos de idade, está com 6 meses de doma, né? E ela já tem toda uma comunicação estabelecida, que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui. Então, por exemplo, quando eu quero que ela pare e mude de lado, eu vou dar um sinal para ela aqui, ó. Ela vai virar de frente para mim, ela já me entendeu e já mudou de lado. Então perceba que o sinal é um sinal, né? É uma comunicação corporal, né? Uma linguagem de sinais e tudo muito sutil. O cavalo percebe o mínimo de movimento nosso aqui. Bom, vamos lá. Aí. Bom. Ok, vou dar uma aquecida nela. Então, sempre antes da gente trabalhar um cavalo e fazer algumas coisas onde a gente vai exigir um pouco mais de esforço físico, né, de concentração dele,
a gente sempre vai procurar fazer um bom aquecimento, né, com o cavalo, preparar ele como um atleta. E aqui eu estou preparando tanto o corpo, deixando ela mais flexível, aquecendo o corpo dela, né, lubrificando as articulações e preparando a mente dela também para todo o trabalho que nós vamos fazer. A partir desse momento aqui, onde eu começo o aquecimento, ela já está também começando a criar uma conexão mental comigo aqui, onde ela observa tudo que eu peço, né? E ela está atenta ao que eu estou pedindo, de forma que eu vou ser o mais sutil possível, né? Então tudo que eu vou pedir agora, como agora, por exemplo, aqui uma flexão de nuca, né? Sempre muito gentil com ela, muito suave, né? E ela me atende com muita facilidade, né? Porque a gente aqui procura praticar uma equitação de leveza, né? Uma equitação de sutilidade, para que a gente tenha um cavalo também. Quanto mais leve eu for, mais leve meu cavalo vai ser. Quanto mais técnico e organizado eu for, mais técnico e organizado meu cavalo vai ser, né? E na medida que meu cavalo vai aquecendo, logicamente que aqui ainda é pouco tempo de aquecimento, né? Muito pouco, mas eu já posso começar a mostrar, por exemplo, que eu aqui, ó, soltei a rédea dela mais, a rédea agora está bem solta. Antes eu estava com contato assim, e agora eu vou largar a rédea dela, deixar a rédea dela bem solta. E vocês estão vendo aí que o ritmo não altera, o ritmo continua o mesmo, ela continua na mesma trilha, né, porque ela sabe exatamente o que eu estou pedindo para ela. Ao ponto de, se eu precisar a rédea para comunicar alguma coisa, eu posso comunicar, mas se eu quiser também usar apenas o meu corpo para se comunicar com ela, como agora, por exemplo, uma curva para a direita, né? Eu posso me comunicar com ela com o meu corpo também, né? Porque essa aqui é uma equitação onde a gente monta com o corpo inteiro. Então, eu vou pedir uma parada, ó, uma virada para a direita, né? Sem nenhum contato com a rédea. Isso porque ela está compreendendo o que o meu corpo todo está comunicando com ela. Então, vamos lá aqui, ó, outra parada. Opa. Vou voltar agora para trás, ó. Para trás, para trás, para trás. Mais um pouquinho, Zilu. Mais um pouquinho. Agora um giro para a direita, para a esquerda. E vou seguir em frente. Isso não é uma coisa que a gente faz no dia a dia, né? De montar sem segurar a rédea, né? A gente monta para o esporte, para as nossas atividades, trabalhando com a rédea na mão. Mas aqui é apenas para mostrar que uma equitação de boa qualidade, ela traz essa sutileza, né? Esse nível de comunicação, onde o cavalo faz tudo que a gente precisa, olha lá, né? E antes de encerrar essa matéria incrível, eu gostaria de agradecer ao Júlio por nos receber aqui na Escola de Cavaleiros. E quero agradecer também, Júlio, por você me receber aqui. Gostaria de agradecer a toda a sua família, a Meire, a Érica, a Camila e a toda a família Escola de Cavaleiros, que acolhe todo mundo que chega aqui, a gente se sente da família, Júlio. Muito obrigada. E antes de encerrar, gostaria que você falasse as redes sociais para quem quiser acompanhar o dia a dia da escola aqui. É isso aí, Escola de Cavaleiros no Instagram também. Temos um canal no YouTube, facinho de encontrar. Procura lá Escola de Cavaleiros, que é fácil de chegar, tá bom? Vai ser um prazer receber todos vocês aqui. Obrigada, Júlio, mais uma vez. Eu que agradeço. A minha pet dica é, para você que tem interesse em adquirir um filhote da raça American Bully, procure um criador credenciado, procure um criador responsável, que faça uma visita. Assim você vai conhecer as instalações e de fato conhecer um pouco mais sobre a raça. Agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal! Abelhas são insetos voadores e parentes das vespas e formigas. Pertencem à ordem Hymenoptera, da superfamília Apoidea. Produzem mel, cera, própolis, geleia real e até veneno, a aftoxina. Uma abelha faz em média 40 voos diários, tocando em mais de 40 mil flores, e são importantes agentes da polinização. Abelhas têm 5 olhos
3 pequenos no topo da cabeça e 2 maiores na parte frontal. Vivem em colmeias que abrigam de 60 a 80 mil abelhas. E só uma abelha rainha, que pode viver até 5 anos. E aí, gostaram do programa, né? Eu avisei que era um programa especial. É uma pena que está acabando, mas ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Sem problemas, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. E lembrem-se, animais pintam o mundo melhor. Au, au.